Chega mais ação, vamos juntos agora analisar as informações do Flamengo, o Pascoalzinho e o Zé Elias falando aí sobre a partida de Flamengo 0, Cruzeiro 0, o Flamengo que ficou no empate e os comentaristas analisaram essa partida. Nós vamos aqui analisar, mas chega aqui, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Deixe os créditos do vídeo aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Rafa Marques, direto da Tijuca. Você conheceu muito bem a Tijuca, Pascoal, nos seus tempos de Rio de Janeiro. Lá você estava pertinho do incomparável, que contra o Cruzeiro não honrou o percentual de 70% apostados por você ontem aqui. Você falou que era 70-30 pro Flamengo contra o Cruzeiro e ó, 0-0. Eu e Zinho. Aí, Rafa, um abração pra você. Os três, vocês e Zé Elias, deram vitória pro Flamengo com 2 gols de vantagem. Deu 60-40. Deu 60-40. Mas nos palpites de placar. E o senhor disse o seguinte, eu estou com vocês. Eu falei que ia dar um empatezinho. Aí, tá José. Até o jogo começar, ele estava com a gente. Ele tava nervoso, Pascoal. Quando porque o jogo... Quer dizer, então, que o torcedor palmeirense ficou feliz com o empate? Você falou que era o resultado que o palmeirense gostaria? Tanto é que o... Duvido. Não, essa pergunta aí, vocês vão me desculpar, mas não precisa ser... Isso aí é... Gente, não é que se é ou não o incomparável... Você é um terraflanista. Você tá brincando. Você é um terraflanista. O time do Flamengo é muito incomparável. Muito incomparável. O elenco é muito incomparável. Tô achando que o Verdão vai chegar mais forte. É o melhor elenco da América Latina. A coletiva do Felipe Luiz também foi incomparável. Disparado. Disparado. Do jogo, falando do jogo, acho o jogo bastante legal. Jogo bem equilibrado. Jogo muito bom. O Flamengo tem 0-0 bom? Tem. O Flamengo teve algumas possibilidades legais. Depois, aquela pressão que o Flamengo faz no início da partida, o time do Cruzeiro suportou bem. Porque, se não me falha a memória, teve um chute do Arrascaeta, o goleiro pegou a cabeçada do Lino e depois não teve mais nada. Que isso? O Cruzeiro jogou muito. Não, tô falando do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo. O Flamengo no primeiro tempo. Só uma coisinha. É impressão minha. O Samuel Lino joga aberto. Ele tá ali para ser o homem do 1 contra 1, ele tem que tentar. Claro. Tem que tentar. E a torcida do Flamengo vai? É que às vezes a torcida acabou de chegar, espera que ele passe e ele dribla. Acabou de chegar, resolveu um monte de jogos aí. Foi o valor pago, Zé Elias. Um monte de jogos aí pelo... 2,2 milhões. Não, essa é a explicação. Não, mas não é nem questão do valor pago, é questão de um pouquinho 22 milhões de inteligência para entender quais são as funções do jogador dentro de campo. Ele tem que pegar a bola, são 22 e tem que ir pra cima. 22 milhões. Agora, é aquela história do outro lado. 22,0, pastor. Tem profissionais também, mas ele acabou de chegar. Calma, o primeiro jogo talvez que ele não tenha correspondido às expectativas. Real Madrid do Brasil é assim, porque não conseguiu driblar os jogadores do Cruzeiro, aí vaia. Real Madrid do Brasil é assim. Essa é uma coisa que chamou a atenção. Minha, o Jorginho também falou, vocês têm que ajudar. É impressão minha? Vamos ajudar, Bom, a gente notando no time ontem do Flamengo, no jogo contra o Cruzeiro, eu quero dar brilho também pro time do Cruzeiro. Não é só o Flamengo, não. O Cruzeiro jogou direitinho. O Cruzeiro obrigou o Rossi a fazer algumas defesas importantes. O Cruzeiro jogou direitão, jogou bem. Não, o Cruzeiro jogou como o Cruzeiro. O Cruzeiro tem algumas vertentes... O Cruzeiro acertou mais o gol do que o Flamengo. Claro, a pontaria estava melhor. Exatamente esse era o ponto. As vertentes do Cruzeiro ontem ficaram mais claras. É um time que gosta. O que o Cruzeiro não teve ontem foi a bola passar pelo meio-campo com qualidade que costumeira. Mas o Matheus Pereira jogou pra caramba. Não, mas o time do Flamengo marcou bem. Mas a bola tava chegando toda hora no Matheus, hein? Nossa, em contra-ataques, né? Aliás, joga a bola. Tiveram espaço em contra-ataques. Zé? Joga, hein? Joga muita bola. Agora, facilidade. Não à toa, eu já o pedi algumas vezes na seleção brasileira, porque o Brasil não tem um meia. Alguém para fazer esse tipo de ligação. E o Matheus joga muito bem. Agora, entendi que o resultado de empate foi o melhor resultado para a partida. Se você analisar mais justo. O contexto geral do jogo, acho que foi o melhor para o jogo, o que retrata melhor a partida. Mas eu não vou dizer que o Cruzeiro não fez. O Cruzeiro jogou direito. O Cruzeiro é candidato, gente. O Cruzeiro continua candidato ao Campeonato Brasileiro. Claro que um pouco mais distante. Mesmo que não queira, né, Pascoal? Ou o dia que não queira. Como que é? Não escutei, Rafa. Repete.
Mesmo que não O queira, Cruzeiro diz que não vai ser campeão brasileiro. Não, pode dizer que o campeonato não é o campeonato do Cruzeiro, que o Cruzeiro tem que se interessar, não é nesse ano que o Cruzeiro vai brigar pelos títulos. O Cruzeiro vai incomodar aqui, ó, em dezembro, comecinho de dezembro. Aonde? Aqui, ó. Você, semifinal da Copa tá do jogando Brasil. lá? Ah, Ali é o caneco do Cruzeiro. vai incomodar? É favorito. Peraí. O caneco do Cruzeiro, você Ô, cacifa isso? Ô, Rafa, ele já tá preocupado em dezembro com o Corinthians. Eu não tô. Você vê? A gente tá em 1º de outubro ainda, com a primeira semana. Dia 3 hoje. Já tá Eu achava que o programa ia preocupado. ter um outro direcionamento. Ele tá Recebi querendo... aqui um roteiro que a gente abriu com o São Paulo, É. que o São Paulo ontem foi apoteótico, que o São Então Paulo vamos ontem fazer foi isso. incomparável. Eu não Vamos sei fazer se isso. mudou alguma Primeiro coisa, não me avisaram. assunto do dia. Vitória do São Paulo no Castelão. Este é o assunto do Ontem dia. cheio de desconfiança, né? Mas, pô, Ontem a apresentadora tava preocupada aqui, viu? Ao longo do programa, fui mudando meu estado de espírito. O senhor Ao longo, foi não. igual o terminei VAR. otimista. O senhor foi igual o VAR do jogo do Corinthians contra o Isso. Internacional. Começou achando que não primeira tinha vista, pênalti, não foi ele terminou nada. achando que foi pênalti. Depois foi olhando, tem um puxãozinho, me dá a câmera Pro Eu posso Log, só me dá a fazer câmera eu Pro quero só Log. fazer um Tem que questionamento. ser rapidíssimo, senão o Fabrício vai me matar. Fabrício, não sei se a gente vai voltar ao assunto do Flamengo. Mas vamos há muito tempo. Porque teve um lance ontem que me pareceu bizarro O recuo? para Ó, arbitragem. não só vamos falar sobre isso, como Carlos Eugênio Simon, o homem de quantas Copas do Mundo, Pascoal? 4 Copas do Mundo. Acho que 3, né? Ele? 3 Três Copas Copas do Mundo. do Já Mundo. deu uma a mais aí. 3 Copas do Mundo. Pô, já imaginou se ele que eu tivesse encontrei apitado o Simon, 4? Se com encontrei o 3 já é Simon- difícil de aguentar o velho, imagina com 4. Eu já encontrei o Simon em Olimpíada, em Copa do Mundo. O velho tá gravando um vídeo Copa sobre esse América, lance. Copa América. Vamos ver se Era o ele também abate? achou um absurdo. Acabou de chegar, ele já gravou o vídeo, a gente tá E era editando o pra botar no abate? ar. Abate? Árbitro FIFA? Ih, É o você não famoso sabe. Simon digital. Sabe quem apita o Choque Rei domingo? Quem? Abate. 0-0 muito bom entre Flamengo e Cruzeiro ontem. Claro que a arquibancada rubro-negra é de uma exigência gigantesca. Você empata um jogo contra o Cruzeiro, que é um timaço, e muita gente chia, muita gente acha ruim. Foi pra isso, Pascoal? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu concordo com o Zé quando ele diz que a torcida vaiou o Samuel Lino, e eu acho que desnecessariamente, porque o jogador que tenta jogadas individuais, ele pode um dia para pegar um marcador. O William estava fazendo uma boa marcação, depois o William vai expulso numa entrada que no Bruno Henrique foi realmente muito dura, desproporcional, e mereceu o cartão vermelho. Eu nem sei porque o árbitro não foi ver no VAR, né? Não tinha nenhuma necessidade de ver aquele lance no VAR, né? O lance foi muito claro do que aconteceu. Esse toque aí no braço do Mateuzinho é um toque ofensivo que já invalida por si só as jogadas, e a gente vai vendo aí, né? No primeiro tempo, pouquíssima atividade ofensiva da equipe do Flamengo, o poder de finalização não foi bom. Aí você vai ver já o Rossi, já no primeiro tempo o Rossi tinha feito 2 ou 3 defesas teve uma na do Caio Jorge sequência. também. Essa aí do Matheus, vai ver daí, ó. essa aí do Caio Jorge que vai entrar ali e vai bater. E esse é o lance que chama atenção, né? É isso daí, né? Esse é o lance que chama atenção, porque o jogador do Flamengo vai sair jogando, e aí o goleiro pede para ele deixar a bola, que ele vai fazer, aí tem a defesa Depois a do gente vai Cássio. falar mais a respeito. Essa tem a defesa do Cássio, que é uma bola cruzada do Plata, e o Cássio consegue fazer a defesa em 2 tempos. O jogo foi bom, cara, o jogo foi legal. É um jogo taticamente muito bem disputado, um jogo com muita intensidade, 2 times com clareza tática dos acontecimentos dentro de campo, sabendo se comprometer dentro da partida. Não, o que não teve foi, esse aqui escapou e conseguiu uma jogada que foi a jogada do jogo. Não, até quando escapou, que é esse caso do Plata, tinha ali o goleiro para fazer a defesa, o Cássio teve boa atuação, o goleiro do Flamengo para mim foi o personagem do jogo, porque as defesas dele, do goleiro do Flamengo, aí tem uma bronca da torcida, a bronca dos jogadores do Cruzeiro, é que o árbitro só apitou o lance depois do chute. Né? E aí o pessoal do Cruzeiro correu em cima do árbitro para dizer, você esperou chutar para ver se a bola ia entrar, para depois marcar falta? E se você não marca falta? E aí ia dar um problema. Vira um problema para a arbitragem. Mas aí eles se apoiam no VAR, né, Pascoal?
Hã? Aí eles se apoiam no VAR, aí eles iam ver o VAR, porque provavelmente teria saído o gol. Espera aí, vamos checar o VAR. O que o VAR me diz dessa jogada? Porque os jogadores iriam pressioná-lo. Espera aí que eu vou escutar o VAR. É isso, são os protocolos. Apenas uma ponderação quanto a... Eu esperava, falar por mim. Maior público do ano no futebol brasileiro, 72 mil pessoas. E o maior público de uma partida interclubes, não de um jogo de seleções, no novo Maracanã. Então, só para dizer, fiquei com a impressão de que o Flamengo deveria voltar pelo menos com 2 alterações para a etapa complementar. É a minha impressão. Uma era a entrada do Pedro, já no segundo tempo. Entrou faltando 10. Entrou aos 37. Achei pouco tempo. O Pedro não recebe nenhuma bola. Ele só pegou na bola quando ele sai para jogar ele sai uma jogada pela esquerda para pegar uma bola ali. Só uma bola ele pegou. Você acha que o Felipe privilegia o Bruno Henrique ao Pedro? Eu acho que o Felipe... E o Plata de centroavante, você gosta? O Plata não jogou de centroavante. Ele jogou de tudo menos de centroavante. Quem jogou de centroavante foi o Georgian, o debochado, que entrava muitas vezes como centroavante. Ele, muitas vezes, o Arrascaeta, o que quis o Felipe? Surpreender o time do Cruzeiro com uma modificação tática e que desse a penetração do Arrascaeta para conseguir o gol. Mas o Arrascaeta também ficou preso na marcação do time. O Arrascaeta é um ótimo jogador. Ótimo jogador. Só que ele não gosta de marcação individual. Quando você cola a marcação no Arrascaeta, ele tem dificuldade para jogar. Isso é nítido, é claro. Isso acontece. É o segundo jogo que isso acontece, hein? É o segundo jogo. E outra vez, o Flamengo... O Flamengo aconteceu contra o Estudiantes também. Também. Quando você cola a marcação nele, ele não se desprende dessa marcação. Essa é uma dificuldade que ele tem. Mas tem muita qualidade técnica, poderia se desprender. Você disse que o Plata não jogou de centroavante ou jogou mal de centroavante? Não, ele não jogou. Ele jogou aberto pela esquerda, ele veio pegar a bola na direita, ele veio por dentro, o Arrascaeta passava por dentro. Os zagueiros, muitas vezes os zagueiros do Cruzeiro jogaram tranquilos. No sentido de sem ter um homem ali, então o Fabrício Bruno recuperou, o Vidal, é bom jogador. Joga lateral esquerdo, zagueiro, joga bom jogador. Eu acho que isso aí faltou. E eu pensei, vai o Pedro voltar para o segundo tempo de centroavante, porque a bola está circulando na frente da área e não tem aquele pezinho que chacoalha a rede. Sabe aquele pezinho que chacoalha a rede? Está faltando aquele pezinho para chacoalhar. O time do Cruzeiro é muito bem organizado. Perdia a bola, não conseguia marcar pressão, que era bem estabelecido, né? Tentando a saída de bola, a gente tenta marcar pressão. Se não consegue, volta, recua todo mundo, fica lá atrás, espera, entrega a bola pro Flamengo. O Flamengo fazia aí até o Cruzeiro está muito bem fisicamente, inclusive. Isso, saindo com 3, né, uma formação em 3 ali, com o Léo sabia, o Jorginho entrava, ou às vezes o Saúl, saía o Léo Ortiz também. Aí o Cruzeiro paradinho, aí dava até para ver o Matheus Pereira voltando, respirando e tal. Aí entrou o Gabriel, depois da expulsão do William, veio jogar por dentro. Tem a ver com isso. Rafa, o Flamengo, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o Palmeiras, que é o perseguidor ali, tem um time com jogadores, os determinantes, mais velhos. A gente já viu a dupla, por exemplo, Jorginho e Saúl, exuberante, aqueles jogos contra o Internacional. Outros jogos também, não foram só aqueles. Ontem eles não tiveram grande destaque. Você acha que pode ter a ver com sequência, o calendário brasileiro, eles já com um desgaste maior, com a coisa caminhando pro final da temporada? E isso pode ser determinante nas finais do Brasileiro e da Libertadores? Eu acho que tudo pode. Essas possibilidades todas existem. E assim, ninguém melhor do que a fisiologia do Flamengo para entender as condições próprias de cada peça para entrar em campo. A gente passou muito tempo, né, semanas, meses, debatendo depois da janela, quando o Flamengo adquiriu bons reforços, excelentes reforços. A melhor janela de meio do ano do futebol brasileiro foi a do Flamengo, para mim isso é incontestável. Debatendo qual seria a formação ideal com o Felipe Luiz. E eu cheguei a dizer uma vez o seguinte: ele não vai ter pressa para encontrar essa formação ideal, porque as formações itinerantes, elas vão entregar muita coisa. Tanto que o Flamengo está bem nas duas principais competições, lidera o brasileiro e é semifinalista da Conmebol Libertadores, sabe-se lá como também, né? Com um sufoco desnecessário diante dos Estudiantes, principalmente pelo que fez no Maracanã no primeiro tempo. Mas, respondendo a sua pergunta, pode ser que sim. E isso porque o Felipe Luiz encontrou, exatamente nos confrontos contra o Internacional, o chamado meio-campo ideal.
com Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Uma vez você tendo encontrado o meio-campo ideal, que é o setor vital de um time, e desde que a bola redonda funciona assim, o time de futebol ele começa a ser escalado pelo goleiro, porque é o primeiro. Mas ele tem que ser montado com o olhar, a lupa para cima do meio-campo. Você tem que ter um meio-campo que marque, ataque, componha, ocupe espaço com todos os níveis de 7 para cima, né? De alta aceitação. Quando ele encontrou esse meio-campo, ele não quis mexer. Quando ele encontrou essa formação, ele não quis alterar. E aí você tem 3 jogadores com uma condição física mais específica. Saúl, Jorginho e Arrascaeta. Saúl e Jorginho voltando de temporadas em que não tiveram férias, praticamente. Porque a temporada europeia emenda com a sequência da temporada brasileira. Isso também tem que ser considerado. Eu não tenho informação, Plihal. Sinceramente, não tenho. Se tivesse, estaria. Mas eu não consigo desqualificar a sua pergunta porque ela tem muita lógica. Provavelmente, esses jogadores estão sentindo já, em alguns momentos, essa exigência alta, porque o Felipe Luiz os mantém como titular em todos os jogos, até porque o Flamengo quer o Campeonato Brasileiro, a torcida quer a Libertadores. O Felipe Luiz acaba tendo que contemplar as duas valências, né? Atender o planejamento do clube e atender o anseio da torcida. Pascoalzinho, Samulino, tá sentindo os apupos da galera? Ontem ele pegava na bola, a gente já escutava um barulhinho diferente. Eu acho que aí é uma certa precipitação da torcida, né? Porque ele já definiu jogos a favor do Flamengo, ele chegou muito bem. Aliás, parecia até que ele já jogava no Flamengo um tempão, né? Quando ele chega no Flamengo, ele já deu os sinais, né? Ele foi convocado até para a seleção brasileira. E jogador que joga do 1 para 1, o que é 1 para 1? Deixa eu explicar para você. Que joga para driblar o adversário, né? Joga contra um lateral. Ontem ele pegou um adversário bom. O Willian é um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, como ele foi convocado para a seleção do Brasil. E ele pegou um adversário difícil de ser batido. É normal que isso aconteça. Eu não conheci, nem o maior de todos, Edson Arantes do Nascimento, jogou todas as partidas bem. Teve dia que o Pelé não jogou bem. Era raro? Era muito raro. Muito raro você não ver o Pelé jogar bem. Mas ele teve dia que não jogou bem. Então, eu estou dizendo o maior exemplo de todos, que é o Pelé, para chegar no Samuel Lino. Porque ele é um jogador do 1 contra 1, do drible, da facilidade de chegar na linha de fundo, de botar a bola cruzada na área. E para ter esse jogador que bota a bola cruzada na área, você precisa ter um centroavante, alguém que faça o gol. E o Pedro não estava em campo também. Né? E o Plata muitas vezes jogou fora da área do que propriamente dentro da área, deixou o Arrascaeta entrar na área. É só você ver os lances do primeiro tempo. Vai conseguir uma cabeçada, ele vai tentar uma cabeçada. O Samuel ele recompõe pra caramba, né? Sim, ele ajuda muito. Demais o time. Você acha que essa colaboração está prejudicando, Zé, na hora que ele precisa partir para cima, nesse 1 contra 1 que o Pascoal acabou de dizer? Eu acho que chega já mais fadigadão? Primeiro que ele, assim, por mais que ele seja um jogador jovem, você precisa ter uma readaptação, você precisa se adaptar ao futebol brasileiro. Ele não jogava um jogo a cada 2 dias na Europa há quanto tempo? Com deslocamentos, ele não fazia isso. Então é natural você ter esse desgaste. A forma como o Felipe exige que os jogadores joguem a partida de intensidade, você pega a bola, perde a bola, rouba, pressiona, se não roubou, você tem que continuar correndo. 30 minutos de pressão total. É natural você ter um cansaço. Aí depois você tem que pegar essa bola, partir para cima o tempo todo, porque isso deve ter sido uma instrução, deve ser a instrução do Felipe. Até porque se você tem o Samuel Lino, você tem o Carrascal, você tem o Plata e você tem o Bruno, o jogador que vai ir no 1 contra 1 de velocidade é só ele, a não ser que o Plata esteja jogando aberto no lugar do Carrascal, que não foi isso que nós vimos. Né? Então o único jogador para sair no 1 contra 1 que o Flamengo tinha era ele. E aí ele tentou, e é natural. Só que do outro lado é aquela história. O cara joga bem, você começa a se adaptar. Opa, peraí, vou jogar contra o Samuel Lino. Eu vou me organizar direitinho. Então você tinha o Willian, você tinha o Christian que dá uma mão danada ali para ajudar na marcação, você tem o Romero que fecha, Fabrício Bruno fazendo a cobertura. Você tem um sistema de organização para justamente evitar que esse jogador tenha ou leve vantagem sobre o Willian, vamos dizer assim. E ele encontrou dificuldades, é normal.
Isso faz parte, mas como no próximo jogo ele pode pegar na bola e encontrar facilidades, porque talvez ele esteja mais tranquilo, mais relaxado, mais próximo jogo é contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Mas assim, é natural você ter esses altos e baixos depois de muito tempo que você está na Europa, muito tempo assim, você está algum tempo na Europa, você volta, você tem uma sequência, se eu não me engano, ele não saiu, ele jogou quase todos os jogos. Sim, ainda foi para a seleção. Até a mesma, por exemplo, o próprio Jorginho, também não é mais o mesmo Jorginho que chegou. Então, chegou a se lesionar o Jorginho. Já se lesionou. Quando o Jorginho chega, se eu não me engano, faz 10 jogos seguidos. Aí ele tem uma queda. É natural, o próprio Saúl. Saúl chegou um pouquinho mais acima do peso, começou... Entrou em forma. Agora também está encontrando dificuldades. Por quê? Porque os times começam a mapear aonde o cara joga, aonde ele passa, como ele se movimenta. E aí tem dificuldades. Uma coisa é você jogar com um elenco qualificado. O Cruzeiro tem um elenco qualificado, bons jogadores. E outra coisa, quando você joga contra times que têm elencos limitados. Aí o Flamengo deita e rola. Felipe Luiz falou sobre este momento do Samuel Lino, as críticas, as vaias recebidas ontem à noite no Maracanã. Roda o Felipe. Bom, primeiro que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis, e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. E fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians, e isso faz o rendimento cair um pouco. Agora, é importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores e eles arriscam um contra um e se expõem muito. É claro, e quando o jogador começa a escutar a arquibancada vaiando, a confiança para tentar o lance individual diminui, e aí o cara acaba perdendo o que tem de melhor na sua característica. Ramon Abate Abel, Pascoalzinho, aquele lance que você falou no comecinho do Equipe F dessa sexta-feira. Vamos ver com mais atenção agora? Vamos lá. Antes de vocês três. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações então do Flamengo. Mengão 0-0. A próxima partida do Flamengo agora será contra o Bahia. E aí não pode vacilar mais, meu amigo. Não pode mais vacilar. Não pode. Eu acho que o Flamengo poderia ter saído pelo menos com um golzinho 1-0 pro Flamengo aí nessa partida contra o Cruzeiro. Já estaria de bom tamanho. Mas agora, pensar na próxima partida, o Flamengo ainda continua forte. É muito favorito ao título do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Tamo junto, nação. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.